por favor, mantenham seus telefones celulares no modo silencioso ou desligado. Para compor a próxima mesa, cujo tema é Segurança Jurídica e Combate à Fraude, convidamos para presidir o auditor fiscal da Receita Federal e delegado de maiores contribuintes pessoas físicas, DEMAC, Dr. Cristiano Rocha Pinheiro. O debatedor, que é presidente do Conselho Administrativo de Recursos Tributários do município de Belo Horizonte, CART-BH, Dr. Danilo Dias do Amaral. Os palestrantes, procurador da Fazenda Nacional em Minas Gerais, Dr. Tiago Fonseca, e o membro do CARF, Dr. Rodrigo Pinedo. Com a palavra, o presidente, Dr. Cristiano. Boa tarde a todos. Com muita satisfação e honra, vou presidir esse painel na abertura desse período de debates e tenho certeza de que nós vamos abordar um assunto muito importante na realidade atual do nosso país, que é a segurança jurídica, né? A segurança jurídica, tem sido um princípio basilar de várias discussões que têm ocorrido aí na administração pública. Dentre elas, eu cito desde já o próprio debate que está ocorrendo relativo à futura reforma tributária, que já tem alguns projetos no Congresso, mas o ponto nodal, que talvez não esteja tão explícito no projeto, mas que é, sem dúvida alguma, do espírito da reforma, é simplificar as relações tributárias e, dessa forma, proporcionar ao fisco e aos contribuintes, especialmente a estes, um ambiente de mais estabilidade no que se refere ao cumprimento de suas obrigações. Vou dar início a esse painel, né? Ao tempo em que cumprimento os colegas que compõem a mesa, convidando o colega Rodrigo Mineiro para fazer sua apresentação. Boa tarde a todos. Me honra muito estar presente nesse evento. Esses eventos que são de interinstitucionais, Receita, CARF, CART, Secretaria de Estado da Fazenda, Justiça Federal, Ministério Público, AGU, AGE e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Isso é muito interessante, isso é muito importante, essa atuação de todas as autoridades, discutindo temas tão complexos, tão importantes para o exercício dessa nossa função pública. E que cada vez mais a gente precisa unir as forças, entender bem o assunto. Às vezes um órgão entende um pouquinho mais do que o outro. E não são poucas vezes que falta modéstia em cada uma das autoridades, cada um dos cargos que estão presentes também. Por isso que cada vez que a gente encontra, que a gente debate em alto nível, todo mundo só cresce com isso. Eu tive a oportunidade de participar e coordenei também em 2010 de um evento lá no Brasília, foi o primeiro seminário nacional, primeiro e único seminário nacional em matéria aduaneira. Foi Receita, PFM, Justiça Federal. Nós conseguimos colocar uma quantidade assim inacreditável de juízes federais dentro do auditório lá em Brasília. Não sei qual daqueles órgãos, aqueles prédios que tem lá próximo ao lado, que foi um desses centros aí que controlam o judiciário. Foi muito interessante, foi um debate de altíssimo nível.
Uma pena que é tão difícil a gente repetir isso. Na esfera federal é muito difícil, na Receita é muito difícil. A gente tem muitos eventos, mas fechadinho dentro da casa. Eu atualmente estou no CARF, sou conselheiro do CARF, representante da Fazenda Nacional. E lá no CARF a gente tem sim um seminário nacional, todo ano em setembro tem, e vai um ou outro autoridade. Mas não é um evento interinstitucional, não é um evento com a participação maciça dos diversos órgãos que atuam. Então, por isso que isso aqui, parabenizo o Centro de Altos Estudos da PFN, em nome da procuradora, doutora Mônica, que eu não estou vendo aqui, porque minha colega, ela me fez o convite, que eu agradeço muito. E o doutor Rodrigo também já foi contemporâneo lá do mestrado, doutorado da PUC, também que eu parabenizo como co-coordenador desse evento. Eu sou um aduaneiro, eu estou aqui meio que peixe fora do aquário. Então, acho que a minha matéria, poucos atuam, poucos entendem, poucos têm interesse também, esse é o problema, né? Poucos têm interesse. Mas às vezes cai essa matéria, não para o doutor Danilo, que é meu colega de conselho, mas da prefeitura de Belo Horizonte. Então, isso nunca vai cair. Mas para meus colegas do Estado, eu tenho aqui o meu nobre colega Ronaldo Marinho, que já trabalhamos juntos. De vez em quando, a gente, na fiscalização estadual, a gente vai e bate, tem um problema que é comum na fiscalização. Então, o Estado, pelo menos, eu sei que os colegas do Estado têm um pequeno interesse na matéria. Mas na PFN é só quando o negócio fica muito complicado, né? Que aí os colegas procuradores vão procurar nosso apoio na Receita. Eu tive o grande prazer de trabalhar conjuntamente em 2009, 2010 e 2011 com a equipe do Dr. Paulo Riscado, lá em Brasília, que atuava no CARF. Nós fazíamos grandes trabalhos, e o doutor Moisés também, que substituiu o Paulo Riscado lá no CARF, também participava, e diversos outros procuradores. Nós fizemos uma atuação fantástica lá no CARF, em matéria aduaneira, defendendo autos de infração. Isso antes de eu virar conselheiro do CARF. Eu, como auditor fiscal da Receita. Então foi uma parceria boa, porque o caso que chegou lá na equipe do Paulo Riscado, um caso, à época foi o maior auto de infração lavrado em Minas Gerais de matéria aduaneira, um caso super complexo, e a posição que nós adotamos aqui na Inspetoria de Belo Horizonte, na equipe de fiscalização aduaneira, foi contrária à orientação da coordenação. O tema aqui é segurança jurídica, então não tinha segurança jurídica nenhuma. Tinha diversos atos, cada um mais, vou falar, absurdos que outros, mas, frágeis, tanto é que todos caíram. O único que foi mantido foi o nosso auto, com a grande defesa da Procuradoria da Fazenda Nacional. Então eu tenho a melhor das experiências do mundo. Então por isso que eu adoro os colegas da PFN, sempre que eu tenho prazer, eu estou debatendo, às vezes o pessoal não gosta muito das coisas que eu falo, eu vou criticar um caso aqui pesado também, já critiquei em outros eventos, alguns colegas acharam ruim comigo. Mas aqui a gente está dentro da casa, a gente pode debater, a gente pode esclarecer, que todos ganham com isso aqui. Meu tema é combate à fraude e segurança jurídica, mas o meu tema específico é combate à fraude aduaneira, porque eu não vou saber falar de fraude de imposto de renda. Eu já trabalhei com imposto de renda há 20 anos atrás, então eu não tenho nem ideia de como combate à fraude de imposto de renda. Isso, o meu colega Cristiano sabe melhor do que eu, ele vai poder debater em um nível menor do que o meu. Então, aduaneira eu entendo. Aduaneira é uma matéria que eu trabalho, é uma matéria que eu pesquiso. Eu sou um pesquisador da matéria, um professor dessa área, um dos poucos que existem, porque é uma matéria diferente e eu gosto desse desafio. Então eu fico bem nessa matéria, é onde que eu gosto. Então eu vou falar um pouquinho disso. A minha apresentação, por favor, vocês me cobrem um tempo, porque eu falo um pouquinho demais. E o meu filho fala: pai, tem muito slide. Eu tenho o prazer de falar: meu filho está formando agora, mês que vem, em julho. Então ele me corrige, ele revisa. Nós falamos: não, pai, isso aí ninguém vai prestar atenção no que você está falando. Eu tenho muito slide. Eu disse: não, filho, eu não consigo. Aqui está um pequeno sumário. Eu vou falar de direito aduaneiro, fazer uma breve introdução, vou falar de segurança jurídica. E como eu sou um fiscal de pasta, eu vou falar de casos. Eu tenho 4 casos onde que eu vou fazer uma breve análise do problema que eu detectei com relação à segurança jurídica e qual a situação atual disso. São 4 casos. Temos o meu queridíssimo drawback, temos a revisão aduaneira,
temos dois grandes problemas: subfaturamento na importação e interposição fraudulenta. Esses casos mais ou menos ilustram todo o nosso universo aduaneiro, dá para ter uma boa amostragem do nosso problema. E por fim, concluiremos de uma forma bem objetiva o que a gente quer com toda essa história. Direito aduaneiro, é sempre bom eu passar isso e fazer uma grande diferença, porque aqui nós não estamos falando de uma matéria exclusivamente tributária. São dois regimes jurídicos próprios. E eu tenho uma área grande de interseção, que é o nosso direito tributário aduaneiro ou direito aduaneiro tributário. Aqui onde temos os tributos aduaneiros. Mas nessa área de interseção, sim, eu tenho que seguir o CTN, eu tenho que seguir todas as normas tributárias, as normas complementares. Mas eu tenho pontos no direito aduaneiro, e não são poucos, que é matéria exclusivamente aduaneira, não tem nada a ver com tributo. Se eu não tenho nada a ver com tributo, eu não tenho que seguir CTN, eu não tenho que seguir norma exclusivamente tributária. As normas de responsabilidade não são as normas de responsabilidade tributária do CTN. As normas que tratam de decadência não são as normas da decadência do CTN. Eu tenho norma própria de decadência, de sanção aduaneira, do Decreto-Lei 3766, de responsabilidade e outras questões. Então é bem a gente afirmar, deixar isso bem claro. Tem uma área grande de interseção, mas eu tenho uma área só aduaneira. E isso poucas autoridades têm essa noção. Eu vejo em cima de decisões judiciais. O que eu posso falar? Eu sou um grande crítico da jurisprudência aduaneira do STJ. Com raríssimas exceções, a apreciação feita é técnica. Raríssimas exceções. Eu tenho uma obra que foi resultado da minha pesquisa de mestrado. Eu analisei revisão aduaneira e segurança jurídica. Eu analisei todo o histórico de revisão aduaneira do STJ, na época que ele aplicava a súmula lá 227 do Tribunal Federal de Recursos. E continua aplicando até hoje. Isso é fundamento da decisão. E por absurdo que a gente possa ser, aplica uma situação que já mudou. Nos anos 90, mudou a forma de declaração do imposto de importação. Antes era lançamento por declaração. Hoje não, desde 96 é lançamento por homologação. Então, o momento que ocorre o lançamento aduaneiro, nós vamos falar a seguir, é outro. Então, o STJ continua, com raríssimas exceções. A partir de 2010, teve um ou outro julgado que fez alguma análise. Felizmente, a quarta região fiscal, quarta região, lá no Rio Grande do Sul, em alguns julgados, está fazendo uma análise um pouquinho melhor da matéria, mas ainda assim é fraca. Ainda assim, há muita confusão entre os regimes aplicáveis, e aplica-se questão tributária em pontos exclusivamente aduaneiros, e não dão o devido destaque a institutos próprios do direito aduaneiro. Isso tudo causa o quê? Insegurança jurídica. Nosso direito aduaneiro, a matéria aduaneira, em primeiro lugar, ela preocupa com controle, em segundo lugar, com controle, em terceiro lugar, com controle, até a nono lugar, com controle. Eu posso falar a 10ª posição, tributação. São as duas funções aduaneiras, controle e tributação. Existe aduana sem tributo, mas não existe nem nunca vai existir aduana sem controle. Então a aduana existe para controlar. Hoje tem a tributação, e vai chegar um momento, se continuar essa onda liberal, vai ser tudo livre. Vai ser tudo livre comércio. Mas vai acabar a aduana? Não, a aduana tem que controlar. Sempre teve, sempre existiu o mundo, tinha alguém controlando o que entrava e o que saía do território. E sempre vai ter isso. Então a aduana sempre vai existir. A tributação pode ser que um momento não exista mais. E isso não sou eu que falo, a Constituição fala, artigo 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais. Então, o controle aduaneiro é essencial, artigo 237 da Constituição. Poucos dão destaque a esse dispositivo, acho que é apenas uma norma de competência. E essa matéria é tão complexa, ela é tão passível de fraude. Aqui eu fiz um pequeno fluxo da operação de importação normal, desde a saída do exportador estrangeiro, transporte interno, chega no recinto,
vai lá da aduana, depois vai para o terminal de carga, depois é transportada, depois chega aqui no porto, depois vai para a aduana, depois é transportada até chegar no carro. Imagina a possibilidade de fraude que pode ter nesse trem aí. Não estou nem falando com relação a fluxos financeiros, mas onde a mercadoria pode ir, pode não ir, e o que está por trás disso. Então, essa é uma matéria que sim interessa, todo mundo interessa, todos os órgãos aqui envolvidos. No caso do evento aqui, especificamente trata de recuperação de ativos, né? A melhor forma de você desviar é fluxo internacional, né? Tanto com a parte financeira quanto simulação de operações, né? Fala que vai, não vai, ou vai para outro lugar, né? Utiliza operações triangulares ou até mais acima disso. Então nós estamos falando de uma matéria importantíssima e que a grande maioria do pessoal conhece mais ou menos. E eu posso falar isso inclusive dentro da minha casa, das minhas duas casas. Receita Federal do Brasil, meu colega Cristiano não vai deixar eu mentir. Quem no imposto de renda entende alguma coisa de aduana? Ninguém entende. E lá no CARF também. A minha seção é a terceira seção. Eu julgo, entre outras coisas, a aduana. Mas a aduana é 20% no máximo dos julgamentos. Lá eu trato mais PIS, COFINS, IPI, IOF. A grande maioria dos conselheiros do CARF da terceira seção entendem de PIS, COFINS, compensação, IOF, IPI. A aduaneira, essa matéria aduaneira, aí vai. E a gente está tratando de uma grande matéria que tem grandes fraudes por trás disso. Em cima disso, a gente tem a questão da modernização da aduana. A aduana antiga não é a aduana atual. A aduana está em constante evolução. Eu tenho orgulho de dizer isso. A aduana brasileira está chegando a ser uma das principais aduanas mundiais, está adotando todos os principais institutos internacionais. Recente, foi essa semana ou semana passada, o Senado aprovou lá mais um acordo internacional, revisão o acordo, o protocolo de Kyoto revisado, que trata de procedimentos aduaneiros. Há 3 anos atrás, ou 2, se não me engano, foi internalizado o acordo de facilitação comercial da OMC. Então, tudo que tem de mais moderno na aduana, a gente está tratando. Por quê? Porque a aduana demanda outras ferramentas de controle. O controle tem que existir, mas tem que existir também a facilitação comercial. Não pode haver a oneração excessiva das operações. Então nós estamos atentos a isso. Então temos que modernizar a aduana. E isso está acontecendo. Diversas medidas de facilitação comercial, desembaraços aduaneiros simplificados, a figura da certificação de operador econômico autorizado, uma grande medida da aduana, é uma certificação voluntária, mas quem tiver nessa tem um tratamento diferenciado dos demais, e isso vale no mundo inteiro. A figura da janela única, a gente já tem o portal único de comércio exterior, e por outro lado nunca pode perder o controle, controles internos cada vez mais informatizados, mais ativos, né, com informações mais rápidas, a grande figura do gerenciamento de risco. E não podemos deixar de destacar a figura que tem que existir em todo esse modelo, a auditoria posterior. O modelo de controle aduaneiro mudou, isso desde os anos 90, mas agora cada vez mais. Antes o aduaneiro controlava apenas aquilo que chegava lá no aeroporto de Confins, aquilo que chegava no Porto de Santos. Isso é impossível, por tudo isso, inclusive as medidas de facilitação. Então a gente deslocou o controle para 3 momentos. Quase tão importante é o controle prévio, toda a inteligência que tem por trás, todas as informações coletadas antes da mercadoria chegar. Para quê? Para a gente poder direcionar aquela mercadoria que precisa do controle imediato, quando chega, no momento 2, ou no momento 3, a possibilidade de se fazer uma auditoria posterior, a revisão aduaneira, aquela fiscalização em zona secundária. Sem essa figura que muitos defensores da segurança jurídica querem combater, querem impedir, não pode existir um moderno sistema aduaneiro. E não é só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então aqui eu finalizo essa primeira parte
Tributação, aí o meu filho perguntou, pai, por que o controle está com a letra maior? Eu falei assim, isso é de propósito. Controle sempre maior, isso é. A questão da facilitação. E por fim, como a gente encaixa a segurança jurídica nessa história toda? Creio que o convite para eu falar sobre segurança jurídica que a Mônica me fez foi que na época do mestrado eu pesquisei sobre o tema, né? Estudei muito segurança jurídica. Então a gente tem algumas considerações doutrinárias para fazer, tudo mais. Até eu destaco, tem um autor que eu creio que é o único autor que fala de segurança jurídica no Brasil com uma propriedade maior, não apenas com uma coisa muito em tese, que é o Humberto Adler. Tem um livro lá de trás que ele trata, apesar de eu não concordar com quase nada que ele fala no livro. Ele elenca diversos critérios para aferir a segurança jurídica em determinada situação. No meu entendimento, quase todos eles muito parciais e tal, mas ele faz. Todo mundo fala na segurança como uma figura sobrenatural e tudo mais. Uma evolução no trabalho dele. Né? A questão da segurança e da proteção da confiança. Eu trato isso de uma forma una. Né? A questão da proteção da confiança é a parte subjetiva da segurança jurídica. Eu como cliente do Estado, né, como contribuinte, eu quero ter aqui o meu direito protegido. Eu confiei naquilo que o Estado, na aduana brasileira, falou. Aí todo mundo fala segurança, que monstro que é esse? E a gente esquece da legalidade. Às vezes quer colocar a questão da segurança jurídica acima da legalidade. A norma fala uma coisa, não pode. Bom, você tem que fazer isso. Ah, não, mas esquece, tem atos infralegais, tem entendimentos do CAF, entendimentos do CART, que induzem um outro comportamento. Na Receita tinha aquelas soluções de consulta antes, aqueles pareceres normativos horrorosos lá dos anos 90, que tinha entendimento. Ah, beleza, mas esquece que tem uma lei. Aí a lei fala, tem que fazer isso. Será? Qual que é o ato que a gente tem que destacar mais com relação à segurança? Muita gente esquece dessa questão da legalidade. E também da igualdade. Igualdade, eu vou dar um tratamento para uma empresa, para um importador em determinada situação, por conta de uma interpretação equivocada que teve numa unidade da Receita Federal lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, uma solução de consulta, completamente contrária à lei, que só um aproveitou e o outro não. E aí, meus caros? E a igualdade, como é que fica? Ah, não, valor, segurança, não sei o quê. E a igualdade? E a legalidade? Então, a gente tem que fazer toda essa valoração de lei. E a gente não pode esquecer também, nessa matéria que a gente está aqui tratando, da extrafiscalidade. Que isso, tributos aduaneiros são tributos extrafiscais. A matéria aduaneira é uma matéria tipicamente extrafiscal. É uma matéria que a gente tem que seguir os ditames também da Constituição Econômica, lá, especialmente a proteção à concorrência. Então, eu nunca posso esquecer disso também quando eu trato de situações de segurança jurídica que, porventura, podem causar conflitos em relação à concorrência. Isso, especialmente, um dos temas que eu trato aqui é o drawback, que sempre tinha essa questão. Determinadas empresas aproveitando o benefício em detrimento de outras do mesmo setor. E essa que aproveitou a margem da lei. Eu trato aqui Luhmann, que sempre é citado como referencial teórico de diversos autores que defendem a aplicação restrita da segurança jurídica. O Luhmann tem um livro de sociologia, que o livro chama Confiança. Né? E se a gente pesquisar Luhmann, que é a base teórica, um referencial teórico de grandes autores, o próprio Luhmann fala da aplicação indevida da confiança em relação a questões ilegais. Então, o próprio Luhmann vai contra a conclusão desses autores que colocam a segurança jurídica acima da legalidade em determinadas situações. É interessante essa questão, né? Na própria base do CP. E aí, onde que eu concluo nessa história toda? Entendo eu que o próprio sistema ele já trouxe para dentro da sua norma geral, o CDM, 2 artigos que refletem a preocupação
do legislador à época, com a segurança jurídica. Aqui está exemplificados os dois casos de segurança jurídica. O artigo 100 do CTN, se o sujeito passivo seguir aquelas normas complementares, né, práticas reiteradas e tudo mais, afasta-se a aplicação de multa. E 146 é a questão da modificação do critério jurídico no lançamento. Os dois são os casos de segurança jurídica, sim, que está, mas já está dentro do sistema tributário. No aduaneiro não tem nenhum exemplo, mas aqui a gente pode usar o tributário nessas questões. Evoluindo um pouquinho, a gente tem um exemplo agora, feliz exemplo, da MP 881, que alterou a Lei 10522, com a reformulação, né, daquele parecer da PFN, de uma forma a harmonizar o entendimento da legislação tributária federal. Esse era o ponto. A PFN achava alguma coisa? Não, a PFN tinha certeza absoluta em determinada matéria. O pessoal da Receita fala, deixa a PFN pensar isso, não vincula a gente. O CARF, que é isso? PFN é parte lá do julgamento. Então, cada um de um jeito. Então, com essa figura do parecer aprovado pelo ministro, né? Nós somos todos os pareceres, né? O parecer aprovado pelo ministro, realmente, harmonizar esse entendimento. Porque a administração tributária é una, né? É um só, nós defendemos a mesma coisa. Logicamente, creio que em matéria que não é da competência plena da PFN, a Receita sempre é consultada. Tem lá as consultas, tem lá as opiniões da COSIT, da Receita. E o importante é que esses pareceres, eles vinculam o auditor fiscal no lançamento e vinculam o auditor fiscal nas decisões, inclusive a sua decisão como delegado. Se está contrário, vai ter que rever de ofício. Os casos estão na DRJ. Beleza. E lá no CARF? Não vincula o CARF, mas eu tenho o artigo 62 do regimento interno do CARF que me manda seguir o parecer. Assim como repercussão geral dos repetitivos, eu posso afastar a aplicação de lei com base no parecer da PFN aprovado pelo ministro. Eu não posso, eu devo. Então, dessa forma, essa harmonização da legislação tributária federal, muito importante, um grande passo foi dado. E foi criado também nessa MP a figura, não sei como é que vai sair, não vi isso ainda funcionando, o comitê formado pelo CARF, Receita e PFN, com edição de súmulas da administração tributária federal. Vai ser bem legal. Primeira vez incluiu o CARF nisso. Porque o CARF já tinha súmulas. O CARF tem súmulas que são vinculantes. E essas súmulas vinculantes do CARF, aprovadas pelo ministro, vinculam todo mundo, inclusive a PFN, inclusive a Receita. Então eu já tenho um ato da PFN que vincula todo mundo. Eu tenho um ato do CARF que vincula todo mundo. Ainda não tenho um ato da Receita que vincula todo mundo. Mas agora esse comitê vai harmonizar. Isso é grande passo, um grande passo mesmo para isso. Espero que os órgãos convivam, debatam de forma madura para a elaboração dessas súmulas. E eu destaco isso porque às vezes é difícil, eu vejo mesmo dentro da Receita. Essa conversa madura, às vezes ela não acontece. Então, eu já vou para os casos. O primeiro caso que eu trago é do drawback. Acho que sempre foi a matéria que eu mais gostava quando eu fiscalizava. Mais gosto quando eu julgo, mas cada vez mais raro. Se as empresas não estão fazendo muito, ou se o pessoal não está fiscalizando, ou se está tudo certo, não tem autodifração de julgamento. Qual que é o problema que eu detectado nesse caso? Regra da vinculação física contra a equivalência de insumos. Isso resultando na utilização indevida do benefício. Aqui a gente está falando de fraude. Utilização indevida de benefício fiscal. A gente tem um dever, poder-dever de fiscalizar isso e combater isso. Então, se alguém está aproveitando um benefício fiscal indevidamente, nós temos que ir em cima, não tem conversa. Mas a interpretação do que seria isso, qual que seria a regra, qual que seria a regra do regime? Eu tenho que utilizar aquelas mercadorias importadas na fabricação e exportação do item a ser exportado, ou eu posso substituir essa mercadoria por outras equivalentes, desde que eu exporte? Sempre foi essa discussão, e esse é o ponto.
Aqui é apenas um conceito, eu creio que todos vocês conheçam o drawback, a figura em cima é o Adam Smith. Para aqueles que não sabem, o Adam Smith era um colega nosso, era auditor fiscal da aduana escocesa, ele era um aduaneiro. Só depois que ele resolveu escrever sobre a mão invisível, sobre a riqueza das nações, sobre o liberalismo, seguro de muita gente aí, atualmente. Mas ele destaca sempre que ele era um aduaneiro. E ele já escrevia do drawback. Um dos livros da riqueza das nações é sobre o drawback. Então é um problema que existe lá desde a Revolução Industrial, o uso indevido do drawback. Mas o drawback do Adam Smith era apenas a restituição dos tributos incidentes na exportação. E o Brasil, ele trouxe isso aí para o conceito brasileiro, né? No caso do drawback, suspensão é a possibilidade de você importar, adquirir insumos desonerados, desde que você industrialize aqueles insumos e exporte o produto resultante. Mas industrialize o insumo importado e exporte o produto que você industrializou com o insumo importado, e não outros. Essa é a regra. É um incentivo à exportação e também à industrialização. É um grande incentivo, um grande regime aduaneiro especial, que não pode ser deixado de lado. E essa vinculação, essa regra da vinculação física consta, inclusive, do regulamento aduaneiro, em que as mercadorias devem ser integralmente utilizadas na fabricação do item a ser exportado. Essa questão foi muito debatida e foi criada a tese da fungibilidade e equivalência, que seria a substituição de insumos adquiridos ao amparo do regime por mercadorias equivalentes adquiridas sem incidência de benefício. A substituição de um por outro. Nesse caso, o cara aproveitava uma oportunidade de mercado, vendia aquilo que ele importou sem tributo, aproveitava e depois repunha uma mercadoria em tese equivalente, fazia o produto e exportava. Aproveitava o benefício para outros fins e não aquele previstos na norma. A Receita sempre foi contra, sempre combateu, majoritariamente o CARF sempre foi contra. A jurisprudência do CARF era favorável à tese fazendária, contrária ao desvio, mas sempre no voto de qualidade, porque tinha um lobby muito grande. Teve algumas decisões judiciais, teve dois precedentes, dois paradigmas do STJ, em sentido contrário, e o STJ então firmou o entendimento no sentido contrário. Mas é interessante que ele firmou o entendimento no caso só da cáustica, e esse caso tratava de um outro drawback, chamado drawback isenção, que lá efetivamente o produto ele era equivalente, ele não era o mesmo. Não vou aqui discutir modalidades de drawback, mas tratou-se como se a mesma coisa fosse. E nisso a jurisprudência deles repetiu o anterior, e a gente tinha a seguinte situação em 2010, o CARF decidiu de um jeito e o STJ decidiu de outro jeito. O lobby era forte, foi feita uma alteração na legislação. Contrário ao meu entendimento, não interessa, o importante é que resolveu a questão. Então aqui é um exemplo, um caso complexo, que foi solucionado com uma alteração legislativa pontual direta. Demorou-se 4 anos para regulamentar, que a norma não era auto-aplicável, falava que a Receita e a SESEX teriam que expedir uma portaria conjunta. Eu participei da elaboração dessa portaria conjunta só em 2014. Passaram-se 4 anos. Então a gente tem um monte de situação no limbo. O fato que hoje a situação está pacificada, todos estão seguros, tanto o importador e o exportador, como a Receita, como a agir nessa situação. E ainda restou uma discussão residual sobre a retroatividade ou não disso. Se eu posso, que a norma falava, só retroage até a edição lá em 2010. Portaria conjunta. Só que aqui a gente pode aplicar ou não a retroatividade benigna do artigo 106, que deixou de tratar a situação como infração. Então ainda tem essa discussão residual para casos ainda não definitivamente julgados. Então esse primeiro ponto que eu trago, sucesso, apesar da decisão não ser que eu entendia melhor no mundo dos aduaneiros na época, mas foi resolvido esse grande problema de drawback, um grande problema aduaneiro. Segundo caso, revisão aduaneira. Divergência na interpretação do momento em que ocorre o lançamento tributário aduaneiro. Sendo que a revisão aduaneira é a base de todo o sistema, eu já falei aqui. E qualquer impedimento no entendimento da possibilidade de revisar toda a operação de importação
importação e viabiliza todo o sistema. Esse é o problema. Aqui, o ponto que todos os importadores, todos os empresários pensam, né? Minha mercadoria já foi conferida e liberada pela fiscalização aduaneira, que confirmou a classificação fiscal declarada na declaração de importação. Depois de alguns anos, chega a Receita e me autua, mudando o entendimento e a classificação do produto, cobrando a diferença de tributos. Um absurdo, uma ilegalidade. Situação de insegurança. Vocês saem no jornal em seguida. Se você conversar com 10 importadores, 10 vão falar isso. Será que é tão absurdo assim? Mas e a segurança jurídica do importador? Eles falam que tem que respeitar o 146 do CDN e o 149, que é a possibilidade de revisão do lançamento tributário. Então aqui a gente está num ponto que só alguns minutos a gente não consegue solucionar isso. Mas aqui tem um grande problema na aduana, um grande problema de insegurança na norma aduaneira, e que impacta todo o sistema aduaneiro de revisão e de combate à fraude, que a grande parte das operações você não pega no momento chega a mercadoria, você deixa para verificar depois. Se eu tenho qualquer impedimento para verificar depois, se eu não posso mudar o entendimento que o auditor fiscal que liberou aquela mercadoria teve, eu vou ter que voltar a conferir tudo no momento que a mercadoria chega. Então, se qualquer decisão em sentido contrário, limitando esse pleno exercício da revisão aduaneira, impede o sistema. Mas a questão aqui, ela não é tão complexa. É só definir, só a gente afirmar, entender o momento que ocorre o lançamento tributário aduaneiro. Ele é um lançamento por homologação. A homologação ela expressa. Qual que é o ato que faz a homologação expressa? A revisão aduaneira, a conclusão de uma revisão aduaneira. Se tiver tudo certo, a autoridade confirma aquele ato. Se tiver errado, não lança, de ofício. E se não fizer nada, homologação tácita. A confusão toda é, alguns entendem-se que a conferência da mercadoria, antes do desembaraço aduaneiro, durante o despacho aduaneiro, configuraria uma homologação da autoridade. Esse é o ponto-chave da história. Vocês devem saber, pelo menos por alto, que existe o canal verde, onde nada é conferido, o canal amarelo é conferido o documento, o canal vermelho é conferido a mercadoria, e tem o canal cinza, que é um procedimento de fiscalização específico. Então, eu tenho situações de canal verde onde nada é conferido. Então, aí não tem como falar, eu vou homologando, ninguém homologou. Mas eles falam que o sistema homologou. Eu tenho situações, mesmo no canal vermelho, onde é conferida a mercadoria, que é a conferência feita por amostragem. E aquela conferência ela não é total e absoluta. Por quê? Porque existe um momento previsto na lei para rever todo o ato. E aqui está a insegurança. Os contribuintes entendem que essa conferência e a conclusão da conferência, que é o desembaraço aduaneiro, ela é a homologação. E se ela é a homologação, qualquer ato revisional posterior configuraria uma revisão de lançamento tributário sujeito a 146 e 149 do CDN. A Receita entende em sentido contrário, e o Judiciário também. Aqui é a defesa que eu faço sobre o momento que ocorre o lançamento, a homologação, que é na revisão aduaneira. E aqui eu destaco que a revisão aduaneira, mais uma vez, ela está em todos os principais atos internacionais, inclusive os que o Brasil já internalizou. Acordo de facilitação comercial, está no item 5 do acordo. Convenção de Kyoto revisada, que foi internalizada essa semana, item 4.14. E no Código Aduaneiro do Mercosul, que ano passado foi aprovado, só que está faltando a aprovação do Paraguai e do Uruguai. Já foi aprovado pelo Parlamento da Argentina e do Brasil. Então, enquanto não for pelo Paraguai e Uruguai, não está valendo. Mas já está. Também consta a revisão aduaneira em cima disso. Então, nesse tema, a gente tem uma grande divergência entre a interpretação judicial e administrativa. A interpretação administrativa entende, lá no CARF entende-se pela validade da revisão aduaneira, e a revisão aduaneira não configura a revisão do lançamento tributário. No judiciário, a jurisprudência, vou falar unânime do STJ, é no sentido contrário, sem aprofundar na análise, só repetir a posição anterior. E aqui creio que precisa de ser, essa matéria tem que ser tratada.
que impacta em todo o sistema. Falta uma expressa disposição no regulamento aduaneiro sobre a natureza da conferência aduaneira nos canais diferentes do verde. Ou, se não for alterado no regulamento, um ato desses atos, dessas súmulas. Mas tinha que ser um ato mais forte para induzir o judiciário a decidir de forma diferente. Porque a lei já existe. Aqui é a causa principal de insegurança, inclusive foi tema da minha pesquisa de mestrado. Terceiro caso, aqui é a minha crítica, aqui meus colegas da PFN me desculpem, aqui começa. Subfaturamento na importação é um dos temas mais gravosos, uma das violações que afeta de forma assim, mais grosseira tanto a função de controle da aduana quanto a função de tributação. Grave violação ao controle aduaneiro e à quantificação do tributo devido. E a gente tem uma divergência na interpretação, na aplicação das sanções. O subfaturamento, gente, ele viola o controle aduaneiro, sonegação fiscal, isso é desse caminho, violação da isonomia da livre concorrência. A gente tem um efeito multiplicador do subfaturamento. Isso tudo é para falar que não se trata de tão somente falsa declaração de preço. Para aqueles que estudam a matéria, deve ter visto isso escrito em algum lugar. Em todas as decisões do STJ que tratam da matéria. Eles falam, é tão somente uma falsa declaração de preço. Fala, como assim? Isso não tem repercussão nenhuma. É tão somente uma falsa declaração de preço. Isso é uma das coisas mais graves que pode acontecer. Não é só pagar menos tributo, não. É muito mais. E aqui a gente tinha um quadro de completa insegurança. Subfaturamento pressupõe o quê? Em grande parte dos casos, em falsidade documental. Porque a fatura apresentada no despacho aduaneiro vai estar falsa. Ou materialmente falsa ou ideologicamente falsa. Porque o preço não vai ser o correto. Era 100 e o cara colocou 10. E eu tenho uma infração, eu tenho um tipo infracional previsto no artigo 105 do Decreto-Lei 3766. Pena de perdimento aplica-se na apresentação de qualquer documento falso necessário ao desembaraço aduaneiro. Claro, não tem jeito de interpretar de forma diferente. Pena de perdimento. Por que pena de perdimento? Pena de perdimento a gente pune a mais grave violação ao controle aduaneiro. Aí a sanção tem que ser mais grave. É a pena mais específica que se tem para aquela violação. Só que existe uma multa prevista na MP 2158, aquelas MPs que continuaram, né, lá de 2001, no artigo 88, que trata da multa de diferença de preço. Aí, uma parte da Receita fala, não, essa seria mais específica, a outra fala que a outra é mais específica. Então tinha uma grande divergência, inclusive dentro da Receita, qual das duas multas a ser aplicada. Só que existia no passado glorioso uma multa prevista no artigo 108 do mesmo Decreto-Lei 3766. Era uma multa por questão de subfaturamento que impactava no tributo. Só que essa multa ela foi revogada tacitamente pelo artigo 4º da Lei 8.218 de 91, conforme parecer COSIT 50 de 1999. Inclusive, essa multa não consta no Regulamento Aduaneiro de 2002 e no Regulamento Aduaneiro atualmente em vigor de 2009. Ou seja, a Receita nem... Você já tinha ficado para trás. E tinha outra. Beleza. Para resolver toda a questão da insegurança dentro dessa evolução, da harmonização do entendimento da Administração Tributária Federal, o PFN editou no passado, em maio do ano passado, o ADE PFN 4, de 9/5 de 2018, autorizando a dispensa da apresentação de contestação e de interposição de recurso, bem como a desistência dos já interpostos, desde que não exista outro fundamento relevante, abre aspas, nas ações judiciais que visem afastar a aplicação da pena de perdimento nas hipóteses de falsidade ideológica consistente no subfaturamento do valor da mercadoria na declaração de importação, aplicando apenas a pena de multa. E aqui a PFN manda aplicar, aprovado pelo ministro, aquela multa revogada, porque assim o STJ decidia. Um ato que era para resolver a insegurança jurídica
criou mais insegurança. Eu vou aplicar uma multa. O que é a situação? Combate à fraude, subfaturamento. Melhor dos mundos para o picareta. Se tiver um auto de infração lá no CARF, aplicando a pena de impedimento, vai cair. Se tiver um aplicando a multa de subfaturamento, vai cair. E não vai ter nenhum aplicando a multa prevista no artigo 108, porque ela não está no regulamento do aduaneiro. Ou seja, nós vamos ter que todos os casos lá no CARF derrubar o auto de infração. Todos. Porque eu sou vinculado. Por conta que eu já falei, esses atos vinculam o CARF pelo artigo 62 do regimento interno do CARF. Não foi isso que a PFN quis. Ah, mas a PFN escutou a Receita. Tem um ato lá da COSIT. Escutou, mas não foi diligente no sentido de verificar isso. E aqui nós estamos tratando de segurança jurídica e combate à fraude. Aqui é uma situação de completa insegurança jurídica. E eu, inclusive, divido até os fundamentos, que eu acho que o mais específico é a pena de impedimento. Mas aqui não é o caso de a gente debater o parecer. O parecer está posto. Ponto positivo é definir o que a administração tributária entende nessa situação, que é uma situação das mais gravosas. Só que precisa de ajustar. Tem uma confusão quanto à aplicação da multa. Creio que um ato complementar pode solucionar isso. Indicar, quando fala multa, quer dizer a outra ainda que o judiciário tenha falado que era uma, sim, mas... E outra coisa, eu tenho no regulamento aduaneiro dispositivos que falam expressamente: na situação em que for passiva a aplicação da pena de impedimento e da multa de subfaturamento, aplica-se a pena de impedimento. Está no regulamento aduaneiro, atualmente em vigor. O ato revoga o regulamento aduaneiro. Então a gente precisa de uma situação nisso. Nós estamos falando aqui de segurança jurídica. Um ato que foi para dar uma segurança jurídica causou uma insegurança jurídica. Na fiscalização aduaneira, o pessoal não sabe o que faz. Eu vou lavrar o auto com qual multa? Gente, isso é uma situação grave. Qual multa que eu vou aplicar? Não sei. Lá no CARF eu vou derrubar tudo, porque eu sou vinculado. Lá no CARF eu não penso, eu tenho que seguir o que está ali. O parecer manda fazer, eu tenho que fazer. Apesar de eu achar um absurdo que está escrito ali. Mas temos que seguir o que está escrito, né? E resolver institucionalmente essa situação. Por fim, aqui é o último caso, interposição fraudulenta. Esse caso tinha que ter um seminário inteiro para debater isso. O uso de laranja, acho que é o caso que envolve mais problema para todos os órgãos envolvidos. Lavagem de dinheiro está aqui, no subfaturamento também, mas tudo está aqui envolvido. Ocultação do sujeito passivo da importação. E o caso que eu destaco aqui é o encomendante pré-determinado. Nas modalidades de importação indireta, eu tenho a por conta e ordem e a por encomenda. A por encomenda é o seguinte: se uma empresa grande, a varejista de eletroeletrônico, vende produto importado, essa grande varejista ela não importa, porque se ela importar, ela vai ser equiparada à industrial. E se ela for equiparada à industrial, ela tem um IPI de equiparada, porque o nosso STF não sai de cima lá e não julga o caso. Então, pendente de julgamento também, se esse IPI de equiparado é inconstitucional ou não é. O STJ falou que é legal. Legal a gente já sabia, mas se é inconstitucional é um outro problema. Então, se essa grande varejista que vende produtos importados importar, ela vai ter que destacar naquela televisão que compra da gente o IPI. Lógico que ela não vai fazer isso. Ela vai criar uma empresa lá do grupo para ser importadora dela. Só que, se essa empresa que importa para ela quiser fazer tudo redondinho, certinho, ela vai ter que identificar na DI essa varejista. Logo, essa varejista também vai ser importadora. Logo, ela também vai estar equiparada. E se ela compra da matriz dela lá da Coreia, ainda vai ter reflexo no preço de transferência. Transação entre parte vinculada. Então, o que ela faz para cortar tudo? Separa. Não vou identificar a varejista nessa operação de importação. Ora, essa operação é por encomenda? Vamos apurar. Ela encomendou essa importação, a motivação dela foi o quê? A encomenda prévia da varejista? Foi. Logo, querendo ou não, ela é importadora. Querendo ou não, ela tem que ser identificada. E a sua não identificação na DI é ocultação do sujeito passivo. Pena de perdimento. Tem muita empresa gigante desacobertada.
eles entendem, não, isso é um absurdo, isso tem que ter o dolo comprovado, tem que ter uma prova de boa intenção. Aí tem todas as teses envolvidas em cima disso. Resultado, uma grande insegurança. A Receita autua e isso vai para a Justiça. Nesse caso, o Judiciário ele é mais conservador do que no caso do superfaturamento. Às vezes ele costuma seguir mais a posição do CARF em cima disso. Só que veio a Receita agora na IN 1618, que procurou unificar num ato só a regulamentação da importação indireta, e deixou claro que, mesmo na situação, que tinha umas situações em que montadora importava da matriz no exterior um equipamento, na verdade uma empresa de autopeça do grupo importava um equipamento da matriz estrangeira que só servia no carro da montadora brasileira. E falava que esse fornecimento não era por encomenda, porque havia aí uma operação industrial envolvida. Ela tinha uma pequena operação industrial, tinha uma montagem, tinha um acondicionamento e tudo mais. Para que isso? Para você não precisar identificar a montadora brasileira na operação de importação, para desvincular, nesse caso, o reflexo era preço de transferência. O que veio essa instrução normativa? Falou que independe. Ainda assim, se a operação for de montagem, operações de montagem, acondicionamento ou reacondicionamento que tenha por objeto a mercadoria importada pelo importador por encomenda, não modifica a natureza da transação comercial. O que foi o caso aqui, gente? Todo mundo está chiando em grandes empresas. Por quê? Será que a IN tinha esse poder de ampliar isso? Ou se ela apenas interpretou uma situação de aposta? Então aqui, ponto negativo dessa situação de ocultação, tem muito mais para a gente debater, mas eu já fui avisado do tempo, a ausência de uma norma legal clara sobre o tema. Todos os debates que eu tenho na academia, mesmo na Receita, mesmo em outros locais, sempre tem isso. A norma que trata do assunto ela não é clara em definir isso. Deveria ter uma definição certinha nessa questão para não ter margem de dúvida. E foi feita uma alteração por IN. Será que poderia? Está todo mundo questionando, inclusive judicialmente, em cima disso. E continua tendo uma grande divergência de interpretação. Cada 10 autuações, 10 discussões existem. Então, é uma situação também que não é possível continuar assim. Por fim, gente, essa matéria, primeiro ponto que eu trago aqui, matéria muito pouco conhecida das autoridades fora da aduana, como eu já falei. Tanto a PFN, a AGU, Judiciário, os conselheiros do CARF, auditores fiscais que atuam em tributos internos. Matéria difícil. E se é difícil, não é porque é difícil, que se eu pegar essa matéria, eu vou dominar a matéria. Perfeito. Você vai pegar essa matéria e vai estudar assim. Todo mundo aqui tem um monte de coisa. O procurador da Fazenda que atua aqui em Belo Horizonte, ele não é um especialista na matéria. Nem pode ser. Nem na UCARF. Coitado, agora na UCARF tem 3 procuradores para cuidar de todas as turmas. Então não dá. Os colegas que chegam lá na nossa turma não conseguem, não tem nada. Aí tem que conversar, trocar ideia. Essa matéria, eles falam, essa matéria eu não domino, não tem como. Se tem alguém que já estudou essa matéria, vamos abrir. Isso. Complexidade da legislação. Aqui falta de atualização do regulamento aduaneiro. Falam que está indo no forno para sair, né? Igual o regulamento de imposto de renda. Demorou muitos anos. Mas quando o regulamento aduaneiro está para sair, se esse ano sai, vamos ver. Diversidade de atos infolegais, tem muita instrução normativa em cima disso. É um caos. Se você entender esse tempo. E cada dia tem uma coisa, né? E a ausência do nosso código aduaneiro também gera uma grande insegurança. Se a gente tivesse isso codificado, seria diferente. Necessidade de uma maior integração dos órgãos. Aqui, a gente não pode esperar apenas da coordenação nacional, não. A gente tem que atuar aqui. A gente tem que usar isso. A gente, na época aqui que eu estava aqui na fiscalização, a gente tinha uma parceria bacana com o Estado também. A gente tinha, claro que dadas as limitações e tudo mais, poderia ser melhor. Mas atuar junto do Estado. O Estado
Sempre eles têm dúvidas, sempre eles têm questões de fiscalização também dessa questão do comércio exterior. Eles procuram a gente, mas a porta ela tem que ser escancarada. A questão tem que ser institucional, não pode ser porque eu sou amigo do Ronaldo. E a gente vai, não, vamos tratar desse assunto. Não, a questão tem que ser institucional. E a mesma coisa da PFM, na atuação. Lá no CAF a gente tinha muito isso, mas na época eu trabalhei direto com o Paulo Riscaro. Pode ser, tem que ser uma coisa mais institucional. Existe uma coordenação aduaneira para isso, chama COCAG. Pode. Essa questão, quando ela era dentro da aduana, ela era mais, funcionava mais. Não pode ser só institucional. A gente não pode esperar que tudo venha de cima. A gente tem que trabalhar isso também dentro das unidades. E se isso não é possível, e além disso, a necessidade de um bom debate do tema. Então aqui, as duas escolas que estão aqui, parabenizando mais uma vez, isso tem que acontecer sempre. A gente não tem, a ESAF não faz isso, não existe ESAF, agora é ENAP, dificultou mais ainda. E não existe isso, vocês têm mais recursos. Mas com certeza abrir grupos de estudos, uma coisa assim, institucional mesmo. Com certeza, os colegas da alfândega, os colegas lá da fiscalização do Estado, participarão sempre. Se tiver reunião mensal, reunião bimestral, reunião trimestral, tratar o fórum específico. Isso a gente pode fazer. Isso a gente não precisa esperar. Esperar Brasília resolver tudo, não resolve. Gente, muito obrigado a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estou aberto a qualquer questão. Pecinha entre o microfone. Rodrigo, obrigado pelos ensinamentos. É impressionante como a gente passa algum tempo dentro da Receita e ainda encontra figuras com tanto conhecimento para passar. Não tinha tido a oportunidade de ver uma apresentação tua até hoje. Estou realmente encantado pelo conteúdo, experiência teórica e experiência prática transmitida. E assim, lembrando, fazendo um breve comentário, a aduana ela é fundamental para o objetivo desse evento que a gente está propondo aqui, né? Porque você abordou bem, existe uma interface sensível entre os tributos internos e a aduana, que é justamente o preço de transferência, que é um meio muito usado, não só para fins tributários, de um melhor acomodamento dos lucros, aonde a tributação seja mais favorável, como também pode ser um instrumento valiosíssimo para a fraude no sentido de remessa, evasão de divisas, né? E aí agrego também todas as questões relativas à interposição de pessoas, tudo aquilo que a aduana faz, não tenho dúvida nenhuma de que ela está no centro dessa discussão de fraudes, né? Temos muito a aprender com a nossa aduana, né? Muito obrigado pela apresentação. Vamos dar prosseguimento e partir para a segunda exposição. O procurador Tiago Fonseca, PFN, vai passar a expor agora. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria começar fazendo uns agradecimentos. Primeiro, à comissão organizadora do evento, em especial a doutora Mônica, do Centro de Altos Estudos da PGFM, que atendeu de uma forma muito generosa a minha sugestão de tema. Doutor Rodrigo, que eu já conhecia, já tive o privilégio de conhecer em cursos anteriores, diretor da Escola da AGU aqui em Minas Gerais.
Agradecer os componentes da mesa, doutor Cristiano, doutor Rodrigo, doutor Danilo, que se dispuseram a debater esse tema comigo aqui. E fazer um agradecimento também ao meu tio e padrinho de coração, Maurício Gastin, que está aqui me dando a honra de escutar, ele que foi subsecretário da Receita do Estado de Minas Gerais, então sabe tudo de recuperação de ativo. Eu vou pedir licença ao presidente da mesa para falar de pé, porque eu me torcicolo aqui, que se eu ficar aqui. Eu fiz esse pequeno roteiro da apresentação, começando aí para falar brevemente o que é segurança jurídica, depois falar sobre a previsibilidade para o contribuinte, previsibilidade para o fisco, a norma geral anti-elisiva, as figuras do abuso do direito e a fraude à lei, a contextualização da conduta, a PGFN combate à fraude fiscal estruturada e um exame de caso concreto que eu acho que dá para aplicar toda a teoria que eu vou falar aqui. E eu já adianto que eu estudo esse tema, segurança jurídica e controle de fraudes fiscais, já faz uns 10 anos. E me surpreende que ainda hoje o tema ele é muito polêmico, tanto na universidade quanto em artigos jurídicos, em sites especializados. E o que eu vou falar aqui eu sou minoritário. Então estou disposto aí a escutar as críticas, os comentários, até ansioso por isso. Mas o que eu vou defender aqui depois defender que cabe a aplicação do exame de caso, que chegou até a PFN de Varginha, onde eu estou lotado, mas eu sou bem minoritário, no CARF a gente perdeu. Começando sobre o que é segurança jurídica. O doutor Rodrigo citou Niklas Luhmann e eu vou começar citando Niklas Luhmann também. O que é segurança jurídica? Segurança jurídica é você conhecer previamente as normas e confiar nas normas que vão reger, que vão regular as suas relações jurídicas. É você conseguir antecipar o futuro. É você conseguir tomar decisões no presente, mais ou menos esperando o que vai ser no futuro. E isso o Luhmann fala no livro que chama Confiança, ele fala, comportar-se como se o futuro fosse certo. Pode-se dizer que, através da confiança, o tempo se invalida, ou pelo menos se invalidam as diferenças do tempo. São vários valores, vários ideais aí que a gente pode extrair do postulado da segurança jurídica. Previsibilidade, estabilidade, transparência, clareza, boa-fé. Todos são valores, né, que a gente retira aí da segurança. E eu vou me ater à previsibilidade, que eu acho que é um princípio que serve para as duas partes na relação jurídica obrigacional tributária. Algumas só valem para o contribuinte. As limitações constitucionais ao poder tributar, por exemplo, são direitos fundamentais aplicáveis só ao particular. Mas a previsibilidade, para manter a fiabilidade da relação, ela vale para as duas partes. Para o contribuinte, portanto, a previsibilidade é garantida através da segurança jurídica e as limitações constitucionais ao poder de tributar previstas aí no artigo 150 da Constituição. Principalmente a legalidade conceitual. O que é essa legalidade conceitual? A norma tributária, ela tem que ser formada prioritariamente por conceitos classificatórios, que têm parâmetros fechados, assim como o direito penal, né? A norma tributária ela não pode ser aberta, ela não pode ser formada predominantemente de tipos fluidos, ela tem que ser fechada em conceitos, em favor da segurança jurídica, da previsibilidade. A retroatividade, que a norma ela vale para o futuro, ela não pode atingir relações e situações situadas no passado. A anterioridade, tanto a anual quanto a espera nonagesimal. E a confiança legítima, que o Dr. Rodrigo já adiantou aqui. A confiança legítima é você atender às expectativas geradas no contribuinte.
é a proibição de atos contraditórios da fazenda contra o contribuinte. Se a fazenda, o fisco, ele age de forma contraditória, ele tem 3 saídas. Ou ele tem que tentar voltar ao status quo ante, ou ele tem que prever um regime de transição, porque houve uma mudança não esperada, ou, no último caso, ele tem que fazer uma reparação através de indenização. A previsibilidade para o fisco, né, para o outro lado da relação jurídica obrigacional tributária. Primeiro, está na legalidade. As fraudes, normalmente, elas já estão previstas em lei que prevê a fraude e já traz a resposta, já traz a sanção. Eu trouxe aqui como exemplo o artigo 1017 do decreto número 9.580 de 2018, que é o novo regulamento de imposto de renda, que fala lá, a ação ou a omissão contrária às normas reguladoras do CNPJ sujeitará ao infrator. Então, já prevê a fraude. E tem 4 incisos que já prevê a sanção. Multa de 2 a 10 vezes o salário mínimo regional vigente à época da prática da falta aplicada em dobro nas hipóteses de reincidência, perda de vantagens fiscais ou orçamentárias, impedimento de participação em concorrência pública e impedimento de transacionar com estabelecimentos bancários. Mas nem sempre a lei, diante da multiplicidade de condutas e de possibilidades, ela vai conseguir prever uma fraude e prever uma sanção. Para isso, o CTN traz, como cláusula geral de combate à fraude, a norma geral anti-elisiva, parágrafo único do artigo 116, que diz: a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. A norma geral anti-elisiva, ela foi e é prevista em diversos ordenamentos jurídicos. O professor Ricardo Lobo Torres, no livro dele, ele conseguiu detectar esse tipo de norma em ordenamentos como da Argentina, Austrália, Bélgica, Canadá, Finlândia, França, Alemanha, Hungria, Coreia do Sul, Luxemburgo, Nova Zelândia, Espanha, Suécia, Dinamarca, Países Baixos, Noruega, Estados Unidos e Reino Unido. E os que não têm estão fazendo. E mesmo os países mais liberais, como Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido, eles veem a norma geral anti-elisiva como um mal necessário, tem que ter. Mas essa norma no Brasil tem alguns problemas. O primeiro deles é que ela não foi regulamentada. O parágrafo único, ela fala lá, procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Não existe essa lei ordinária no Brasil ainda. E o outro problema é que a doutrina majoritária, ela não concorda com a norma geral anti-elisiva. Ela fala que, fundados aí na escola do professor Alberto Xavier, que uma norma geral anti-elisiva, ela viola direitos como de propriedade e o de legalidade. De propriedade porque o contribuinte teria um direito fundamental a pagar menos imposto, e de legalidade porque no direito tributário a norma ela tem que ser conceitual, ela não pode ser formada por tipos abertos a serem preenchidos de forma discricionária pelo intérprete, pelo aplicador, pelo administrador. E é aí que eu tento debater com essas duas críticas. Primeiro, com relação ao direito de propriedade. Tem 2 professores norte-americanos, o Liam e Murphy, que tem um livro que fala sobre, o livro chama O Mito da Propriedade. E eles falam exatamente que não existe uma propriedade pré-tributária. A gente sempre, quando tem que pensar em propriedade, a gente tem que pensar a propriedade resultante depois da incidência do tributo. E o tributo ele vai ter 2 finalidades. A finalidade de prestação de serviços públicos e a finalidade de redistribuição de riqueza. Então, pensar a propriedade numa forma ultraliberal, que existe, uma forma ultralibertária de que existe um direito moral, um direito natural à propriedade, e qualquer tributação ela é roubo ou expropriação ou trabalho escravo, isso é um mito. A gente só pode pensar na propriedade após, com o resultante do cálculo depois da tributação.
E com relação à legalidade, eu acho que sim, o direito tributário ele é predominantemente formado por conceitos, mas nenhuma norma, mesmo a norma penal, né, que é fechada, ela vai conseguir ter só termos formados por conceitos classificatórios. Algum espaço de abertura o intérprete vai ter que ter, inclusive para analisar o caso concreto, né, e verificar as vicissitudes e as especificidades do caso concreto, que é a contextualização que eu defino. Eu trouxe aqui dois exemplos de norma geral antilesiva, uma do Código Português e o outro da lei espanhola. É o item 2 do artigo 63 do Código Português de Processo Tributário e o artigo 24 da Lei Geral Tributária Espanhola. Porque eu acho que essas duas leis elas trazem para o direito tributário duas figuras que são do direito privado, que são abuso de direito e fraude à lei. Então eles trazem para a norma geral antilesiva essas duas figuras, tradicionalmente do direito civil, né? A norma geral antilesiva portuguesa ela fala: consideram-se disposições anti-abuso para os efeitos do presente código quaisquer normas legais que conseguem a ineficácia perante a administração tributária de negócios ou atos jurídicos celebrados ou praticados com manifesto abuso de formas jurídicas, de que resulte a eliminação ou redução dos tributos que de outro modo seriam devidos. O que é esse manifesto abuso de formas jurídicas? Abuso de direito. É você agir de acordo com a literalidade da lei, mas agir contra a finalidade, contra o sentido da lei. E a norma geral antilesiva espanhola, ela fala: para evitar a fraude à lei, entender-se-á que há extensão do fato gerador quando fatos, atos ou negócios jurídicos são realizados para evitar o pagamento do tributo, amparando-se no texto de normas previstas para finalidade distinta, sempre que produzam um resultado equivalente ao do fato imponível. A fraude à lei é você utilizar uma norma permissiva para burlar uma norma proibitiva. É você contornar essa norma proibitiva através de uma norma permissiva. Aqui estão as definições das duas figuras. Abuso de direito: o direito é exercido sem utilidade própria, ou com a intenção de prejudicar alguém, ou de maneira injusta, ou com fins diversos daqueles atribuídos pela lei. E a fraude à lei: há um desvio de uma norma proibitiva imperativa, utilizando-se de uma norma permissiva alternativa. Aqui eu trouxe um exemplo de fraude à lei, reconhecida no direito tributário pelo STF. É um julgado muito antigo, mas eu acho que ilustra bem o que é fraude à lei. Nesse caso, existia, e a lei já não existe mais, por causa da década de 60, isso aí. O artigo 59 da Lei 3244 de 57, ela proibia a importação de carros. Aí o que estava acontecendo? As pessoas importavam peças do carro e montavam o carro no Brasil. Quer dizer, utilizavam de uma lei permissiva, que não tinha proibição de importar as peças, para burlar uma lei proibitiva, que não podia importar carro. E o Supremo reconheceu fraude nisso e anulou essas operações. A emenda à importação de veículos constitui fraude à lei específica em importar peças para a subsequente montagem do carro em território brasileiro, o RE número 60287. Contextualização da conduta, né? Eu acho assim que dentro de uma cadeia você deve verificar se aquela conduta, mesmo com aparência de ilicitude, ela não pode ser considerada abusiva ou fraudulenta. É diferente de interpretação econômica, que não é admitida no direito tributário. Interpretação econômica é você trazer um negócio jurídico do direito privado, querer interpretar aquele negócio jurídico no direito público, no direito tributário, de uma outra forma. Você tomar uma doação e falar: não, no direito privado é uma doação, aqui no tributário eu vou considerar como uma compra e venda e vou tributar como uma compra e venda. Isso não pode. E é diferente da interpretação econômica, por quê? Porque a contextualização ela não visa tomar um negócio jurídico como o outro. Ela visa verificar se a conduta é anômala, se a conduta não tem uma infração, uma violação literal à lei, mas ela é abusiva, ela é fraudulenta, no conjunto da cadeia, no conjunto da contextualização. E eu acho que se a corrente contrária, que é majoritária, entende que não cabe norma geral antilesiva
com base em princípios constitucionais de legalidade, de direito de propriedade, essa contextualização também tem justificativa constitucional através dos princípios de solidariedade social, capacidade econômica e isonomia tributária. Essas regras de contextualização da conduta, elas foram previstas no livro de Planejamento Fiscal do professor Marco Aurélio Greco. E ele fala que a conduta ela tem que ser contextualizada se não haver ilegalidade ou ilicitude, não haver uma patologia no negócio jurídico, haver uma justificação por existência de um motivo, antecedente fático e finalidade não predominantemente tributários, haver congruência da manifestação da vontade ou perfil do negócio efetuado, haver justificação por inserção no planejamento estratégico do respectivo empreendimento econômico no qual o agente está inserido. Então, na cadeia, após verificar esses passos e concluir, não, tem essas justificativas depois da contextualização da conduta, ok, ela é válida, se não, ela é anômala. Aí os órgãos da administração tributária têm que abrir o olho, né? Começando aí a falar um pouco sobre o trabalho da PGFN no combate à fraude fiscal estruturada. Nos últimos 5 anos, ou pouco mais tempo que isso, o trabalho da PGFN tem mudado bastante, eu tenho sentido bastante a diferença, porque tem tido um maior investimento, tanto de pessoal, de tecnologia, a favor da investigação fiscal, né, e o combate da fraude fiscal estruturada. A PGFN ela entende que, assim como as fraudes elas ficam cada vez mais complexas, o trabalho da administração tributária também tem que se adaptar. Então, ultimamente ela tem priorizado bastante a parte de investigação e a parte de planejamento estratégico, uma atuação estratégica no combate à fraude. Esse é um conceito que a PGFN usa para a fraude fiscal estruturada e para ordenar esse trabalho, né, estratégico. Fraude fiscal estruturada é aquela operacionalizada com o emprego de diversos artifícios, tais como a dissimulação de autos e negócios, a utilização de pessoas interpostas, a falsificação de documentos, a simulação de operações, a blindagem patrimonial, a utilização de paraísos fiscais, a utilização abusiva de benefícios fiscais, a criação de grupos econômicos, a utilização de empresas sem atividade econômica de fato para absorver eventual responsabilização. Eu trouxe 2 exemplos, 2 portarias da PGFN que são exatamente nesse sentido, de priorizar o planejamento estratégico e a investigação fiscal. O primeiro é a portaria PGFN 565 de 2010, que institui a coordenação dos grandes devedores. Existe uma nota da PFN, a nota PGFN CTA número 721 de 2017, que fala que 14,8% das pessoas jurídicas elas possuem débito inscrito em dívida ativa da Fazenda Nacional. E é pouco, 14,8%. Que a gente tem uma cultura de que todo mundo sonega, que ninguém paga imposto, mas essa nota fala 14,8% de pessoas jurídicas possuem débitos inscritos. Desses 14,8%, 0,5% é responsável por 62% do total de débitos inscritos em cobrança judicial. Quer dizer, 0,5% dos devedores devem 62% das dívidas inscritas na Fazenda Nacional. Quanto às pessoas físicas, 6,2% de pessoas físicas possuem débitos inscritos, sendo que desses 6,2%, 0,1% tem 34% dos débitos inscritos. Então, 0,1% de pessoas físicas devem à Fazenda Nacional 34% dos débitos em cobrança judicial. Então, existe uma concentração muito grande de devedor. E, normalmente, essas condutas anômalas são feitas por quem tem uma capacidade operacional grande. E faz todo sentido, diante dessa concentração da dívida, investir em planejamento estratégico e investigação fiscal. Uma outra portaria que é mais recente, a portaria PGFN 396 de 2016, ela muda o trabalho do procurador no âmbito das execuções fiscais para priorizar
somente as execuções com devedores que tenham um grau médio ou alto de recuperabilidade. Então, a Fazenda estimulando, né, a investigação, o trabalho estratégico em cima de quem pode pagar, né? E para prosseguir com as execuções de uma forma concentrada, eu preciso de uma investigação fiscal de natureza patrimonial, né, para ver que devedor a gente vai priorizar e aqueles de baixa recuperabilidade que não tem muito o que fazer. O caso concreto que eu trouxe é um caso até conhecido, tem o número do PAF aí, é um processo público, pode pegar o julgamento do CAF no Google mesmo. É o caso da Operação Ceres, a Ceres, que é a deusa romana dos grãos, né? E a análoga dela, que é a Operação Café, que atingiu a gente lá no sul de Minas. É um trabalho iniciado na DRF, na Delegacia de Vitória, constatação de ser uma intrincada rede de abrangência nacional, valores bilionários envolvendo pedidos de ressarcimento ou compensação de créditos de PIS/COFINS não acumulativo. Eu estou simplificando o caso, porque é bem complicado, ainda mais as séries. A do café era mais ou menos esses contribuintes envolvidos. Um produtor rural, pessoa física de café, uma pessoa jurídica atacadista, que a gente chamava de loteira, e a pessoa jurídica exportadora industrial. Afetou diretamente meu trabalho em Varginha, porque 4 das pessoas jurídicas atacadistas estavam na região de atribuição da PF em Varginha. 2 em Varginha, uma em Candeias e uma em Nepomuceno. E o que acontecia? Por essa cadeia, como eles montaram, se o produtor rural, pessoa física, vendesse para a pessoa jurídica atacadista, que revendesse para a pessoa jurídica exportadora industrial, esse industrial ele teria um crédito para compensação de PIS/COFINS não cumulativos que era maior do que se ele comprasse diretamente do produtor rural, pessoa física. Então, se ele comprasse do produtor rural, pessoa física, industrial, ele teria um crédito para compensar de 2x. Se ele comprasse do atacadista, o crédito era maior, era 2x da atacadista. Só que a Receita ela verificou que as pessoas jurídicas atacadistas elas eram inaptas, assim, elas não tinham movimentação financeira, não tinham uma capacidade operacional, então ela resolveu fazer o quê? Contextualizar essa cadeia. Vamos centralizar a investigação em cima dessas pessoas jurídicas atacadistas, para ver se elas realmente existem, né? Porque tem toda uma aparência de ilicitude nessa cadeia, não tem nenhuma lei, né, proibindo a criação de um CNPJ para revender esse café comprado do produtor rural, pessoa física, mas a situação está estranha. Então eles contextualizaram ali na pessoa jurídica atacadista a investigação, a Receita e a Procuradoria. E ela contextualizou dessa forma: falta de capacidade operacional. Foi verificado lá que essas pessoas jurídicas atacadistas elas não tinham caminhão para transporte do café, não tinha condição de armazenagem do café que elas compravam, lugar para beneficiar o café, não tinha um pessoal trabalhando, normalmente era um escritório com uma secretária ou 2 pessoas. Contextualização da análise de movimentação financeira, constatação de que as contas correntes da empresa são contas de passagem, as loteiras, né, as atacadistas. Rastreamento do beneficiário do dinheiro, que provavelmente era o produtor rural, e o dinheiro não ficava na pessoa jurídica atacadista. Em caso de valores vultosos de saída em espécie, constatação de que aquele dinheiro não significou aumento patrimonial para os sócios e nem investimentos na empresa atacadista. E juntar prova, né? Localização e apreensão das notas que essas noteiras emitiam, né? E garantiam esse direito de crédito maior ao industrial e exportador, porque podia conter indícios de ela entre o exportador e o produtor rural. E depoimentos de corretores de café, gerentes das condutas correntes
das contas correntes das empresas loteiras, sócios das empresas loteiras. Quer dizer, existia um amplo trabalho de investigação contextualizado na pessoa jurídica loteira. Com esses objetivos, né, de obter conjunto de provas indiciárias para comprovar o elo entre o exportador industrial e o produtor rural, não realizar o lançamento em empresas loteiras para não esquentar o crédito pleiteado pelas exportadoras industriais sem a menor expectativa de realização dos valores apurados, desconsiderar a operação realizada entre a pessoa jurídica atacadista e a pessoa jurídica exportadora industrial, admitir somente o crédito presumido previsto nos casos de produtos adquiridos de pessoas físicas. Então, o que a administração tributária queria com a contextualização de conduta nessa cadeia? Era desconsiderar a pessoa jurídica atacadista e manter, desmascarar, né, essa relação aí que existia diretamente entre o produtor rural, pessoa física, e a pessoa jurídica exportadora ou industrial. O resultado no CARF, o relator ele votou reconhecendo que a conduta era anômala, né, e reconheceu a glosa tal como foi feita pela Receita, mas foi voto vencido, porque o resultado, não restando comprovada a participação das pessoas jurídicas exportadoras e industriais na criação de pessoas jurídicas de fachada, tampouco a existência de indícios de má-fé na aquisição dos insumos e legítima glosa dos créditos comprovados a partir das notas fiscais das pessoas jurídicas atacadistas loteiras. Quer dizer, não admitiu a desconsideração. É o que eu falei, eu acho que se a gente fortalecer você desconsiderar, como a Receita queria fazer naquele caso, exige um ônus argumentativo muito grande. Por outro lado, o fraudador não passa recibo. É muito difícil comprovar fraude, é muito difícil comprovar conduta anômala, abusiva ou fraudulenta. Então, eu acho que é preciso e necessário, né, fortalecer o argumento. O argumento nesse sentido de que, apesar dos problemas da norma geral admisiva, sem ela, a gente pode, a partir de contextualização de conduta, desmascarar condutas com uma aparência de ilicitude, mas que são condutas anômalas e que têm que ser desconsideradas, né? Até para seguir a verdade dos fatos e fazer uma tributação de acordo com a capacidade econômica, que é o que manda a Constituição. Deixei aqui o contato para qualquer crítica, comentário, dúvida, podem ficar à vontade. Queria de novo agradecer aos organizadores, a presença de todos e muito obrigado. Excelente, Tiago, ótima apresentação. Agora nós vamos passar para o debatedor, o presidente do Conselho Administrativo de Tributos Municipais, o CART, Danilo Amador Amaral. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui os membros da mesa, doutor Tiago, doutor Cristiano e o doutor Rodrigo. E agradeço a oportunidade que me foi dada. Originalmente, o convidado era o secretário municipal de arrecadações, mas em virtude de um compromisso em Goiânia, uma reunião da ABRASE, que é a Associação Brasileira de Secretarias de Finanças, ele não pôde vir. O tema da reforma tributária está bastante quente, então ele teve que ir para lá. Doutor Rodrigo, meu interesse em aduana era na importação de lanternas da China. Realmente tinha um site chinês que vendia umas lanternas. E aí, aprendi aqui hoje com, possivelmente, com esta tipificação aqui, subfaturamento na importação. Eram as lanternas baratas, mas que iluminavam 100, 150 metros de distância, mas certamente deveriam vir com um subfaturamento, porque
a Receita não tributava, depois creio que a Receita percebeu e passou a tributar. Mas assim, eu vou dar uma contribuição em relação à questão da segurança jurídica e ambiente de negócios, como isso influencia o ambiente de negócios, ou como a insegurança jurídica propicia fraudes. Eu não vou fazer comentários específicos aqui sobre as palestras, são ambas palestras excelentes. Eu gostei muito da palestra do Dr. Rodrigo, embora, devido ao meu pouco conhecimento, eu não pude aproveitar na íntegra, né? Mas achei muito interessante. Inclusive, ele está com um livro aqui, Introdução ao Direito Aduaneiro, Rodrigo Mineiro Fernandes. E o Dr. Tiago havia me passado um trabalho de mestrado dele sobre segurança jurídica e fraude, que eu cheguei a ler alguns trechos e achei bastante interessante. O que eu vou dizer, certamente, tem pontos de contato com o que ambos disseram, só que sob uma outra perspectiva. Coincidentemente, ontem, eu fui chamado para fazer a moderação de uma mesa no seminário sobre ISS na OAB, ali na Rua Albita. E o que mais se falou nesse debate foi sobre a segurança jurídica. Esse seminário era para comemorar os 15 anos da Lei Complementar 116, que é a lei que regulamenta, é uma lei complementar que teoricamente dirime os conflitos de competência sobre o ISS e traz algumas regras gerais, que conforme atribuído pelo artigo 146 da Constituição. Mas a questão é o seguinte: vejam como o ISS está envolto em insegurança jurídica desde 1968, ou seja, desde a sua criação. Em substituição ao antigo imposto de comércio e indústria, o Decreto-Lei 406/68 criou o ISS de competência municipal. O STJ e a lei complementar nunca se entenderam muito bem. O Dr. Rodrigo fez aqui uma crítica ao STJ. O que acontecia? A lei complementar, desculpem, a lei complementar veio depois. Primeiro foi o Decreto-Lei 406/68, tá? Que foi recebido pela Constituição com status de lei complementar. O Decreto-Lei com status de lei complementar prescrevia que o ISS era devido no local onde situado o estabelecimento prestador, exceto nos casos de construção civil, construção elétrica, hidráulica, etc., e nos casos de concessão de rodovias. O STJ nunca concordou com isso. O STJ entendia que o ISS seria devido no local onde materializado o serviço. Então, se a empresa de Belo Horizonte presta o serviço para uma outra empresa de Belo Horizonte ou para uma pessoa física de Belo Horizonte, está tudo resolvido. Mas se ela era de Belo Horizonte e prestava serviços para Itabiri, para o governador Valadares, ou empresas situadas em Uberaba, Uberlândia, governador Valadares, aí nós tínhamos um problema, porque os fiscos dos outros municípios queriam tributar conforme a jurisprudência do STJ. E o fisco de Belo Horizonte queria tributar conforme o Decreto-Lei 406. Isso gerava muita confusão, bitributação, inclusive. Quando veio a Lei Complementar, a Lei Complementar 116 de 2003, ela manteve esse entendimento de que o ISS é devido no local do estabelecimento prestador. Porém, ao invés das duas exceções previstas no decreto anterior, a lei complementar fez a previsão de 22 exceções, ou seja, complicou um pouco mais o sistema, criou mais insegurança jurídica. E a partir de 2003, a jurisprudência do STJ começou a oscilar. Dos seis julgados mais importantes, 4 deles dizem que o ISS é devido
onde está situado o estabelecimento prestador, e 2 dizem que é onde o serviço é prestado. A insegurança jurídica, portanto, continuou. Para vocês terem uma ideia, um caso recente que nós julgamos lá no CARD, uma empresa de Belo Horizonte, prestando serviços no interior de Minas, ela foi obrigada a recolher o ISS no interior de Minas. Isso não seria problema se ela tivesse estabelecimentos nas cidades onde ela prestou serviços. Normalmente ela prestava serviços para cidades ali perto de Governador Valadares, Ipatinga, e também na Bahia, mas na Bahia ela tinha estabelecimento prestador. Enfim, o ISS foi cobrado no interior, depois veio a Prefeitura de Belo Horizonte, cobrou tudo de novo, com 70% de multa, juros, correção monetária, etc. E uma alíquota que, sei lá, seria de 3%, com todas essas cobranças consecutivas, no mínimo 10% aí do serviço foi tributado. Certamente depois disso ela deve ter ido à justiça. Para coibir esse problema, houve uma emenda constitucional e criou lá no ato das disposições constitucionais transitórias uma alíquota mínima de 2%, então nenhum município poderia estabelecer uma alíquota inferior a 2%, de maneira que, desculpe, não foi só para coibir o problema, não. Foi para coibir, começaram, diante dessa instabilidade jurídica toda, começaram a surgir estabelecimentos falsos, estabelecimentos fictícios, constituídos mediante fraude, principalmente no entorno das grandes capitais, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, no entorno de São Paulo, município de Poá, Barueri, no entorno do Rio de Janeiro, Rio Bonito, aqui em Belo Horizonte, Rio Acima, Lagoa Santa, etc. O que se fazia? Em Rio Acima, por exemplo, a prefeitura ela franqueava a qualquer empresa o uso de caixas box na prefeitura, caixa postal. Então a empresa ela se estabelecia ficticiamente em Rio Acima, com somente um endereço postal e queria, diante disso, recolher os tributos para Rio Acima, porque a alíquota era naturalmente inferior. Então, assim, criou-se uma guerra fiscal enorme entre os municípios. Essa guerra fiscal do ISS, ela tem uma vertente vertical também, porque há conflitos de competência com os estados. Então há conflitos horizontais e verticais, dos municípios com os municípios, dos estados com os estados, problemas de jurisprudência de tribunal superior errática, jurisprudência que ora entende de uma forma, ora entende de outra forma, problemas de uma legislação complementar que deveria dirimir conflito de competência e não fez isso. Aliás, recentemente não, há 2 anos, uma nova lei complementar, ela atualizou a lei complementar 116, foi a lei complementar 157, estabelecendo que para alguns serviços, como leasing, cartão de crédito, planos de saúde, etc., o imposto incidiria no local onde o serviço é tomado. Mas, em segurança jurídica, o STF suspendeu esses dispositivos todos. O Alexandre de Moraes, né, que foi o voto, no caso, individual. Aguarda-se agora a manifestação não sei se é da turma ou do plenário, mas, enfim, o entendimento, inclusive correto, do Alexandre de Moraes é que essa atualização da lei complementar 116 traria ainda mais insegurança jurídica, porque não havia ali uma delimitação clara do que seria o tomador de serviços. Por exemplo, no caso do tomador de serviços de cartão de crédito, seria o dono da maquininha do estabelecimento comercial ou aquele que realmente está tomando um crédito, que é o consumidor final, ele que utiliza o serviço do cartão de crédito, não é?
Em relação aos planos de saúde empresariais, o tomador do serviço seria, por exemplo, uma cooperativa que está situada aqui em Belo Horizonte, ou as dezenas ou centenas de cooperados que usufruem daquele plano de saúde e que estão domiciliados em inúmeras cidades. Uma emenda constitucional tentou resolver esses problemas de guerra fiscal, estabelecendo uma alíquota mínima de 2% para o ISS e proibindo a concessão de isenções, benefícios ou quaisquer incentivos para empresas que quisessem sair de seus locais habituais e estabelecer-se em outras localidades. Mas isso também foi objeto de uma certa burla por alguns municípios que criavam incentivos não permitidos de maneira a baixar a alíquota. Por exemplo, uma determinada lei do município de Poá, numa ação de descumprimento de preceito fundamental número 190, foi declarada inconstitucional pelo STF. Por quê? Digamos que a alíquota para aquele serviço fosse em São Paulo de 4%. Isso aí é uma hipótese, eu não sei os valores. Se em Poá eles estabeleciam uma alíquota de 2%, então o contribuinte tinha que pensar em todo o risco dele, né? Será que eu vou para Poá? Porque eu não posso criar um estabelecimento fictício lá, eles vão me pegar. Então, será que compensa mudar a estrutura para Poá por 2%? Só que a lei previa uma série de reduções na base de cálculo que traziam aquela alíquota, na realidade, para 0,5%. Né? Tanto isso provocou problemas que essa nova lei complementar 157, de 2016, ela criou uma nova tipificação na lei de improbidade administrativa, proibindo incentivos, benefícios financeiros, etc. Aí ela ampliou o leque e qualquer outra maneira, direta ou indireta, de criar uma alíquota inferior a 2%. Então, são 50 anos de ISS, 50 anos de insegurança jurídica, 50 anos de legislação insuficiente para dirimir os conflitos de competência, 50 anos de jurisprudência conflitante e esse ambiente todo provocando, causando ou até, vamos dizer assim, facilitando o cometimento de fraudes, de criação desses estabelecimentos fictícios, etc. Mais recentemente, alguns de vocês devem ter visto isso nos jornais, a Câmara Municipal de São Paulo instaurou uma CPI da sonegação no caso de uma dessas empresas que de São Paulo se mudou para Barueri. A Prefeitura de Belo Horizonte tinha até autuado essa mesma empresa em 53 milhões de reais. Porém, o STJ definiu que no caso do leasing, o tributo é realmente devido na sede da empresa, no lugar onde está o núcleo da relação jurídica, que seria a decisão sobre o negócio, a decisão de conceder o leasing, etc, etc. Então, para Belo Horizonte, essa discussão não tem o menor sentido. Mas a Câmara Municipal de São Paulo entendeu que aquela transferência de São Paulo para Poá seria uma fraude. Eles estavam sonegando impostos, que o centro decisório estaria realmente em São Paulo e não em Poá. E essa grande instituição financeira, que está na imprensa, todo mundo já deve ter visto, ela pagou 196 milhões de reais à Prefeitura de São Paulo para se esquivar desse processo de sonegação fiscal. E agora a Câmara de São Paulo instaurou um novo procedimento contra o Itaú. Bem, basicamente é isso. Para fins de ISS, estava até conversando aqui antes com o doutor Cristiano, parece não haver solução que não seja a reforma tributária. Com a aglutinação do ISS, com o ICMS, PIS, COFINS,
e mais o IPI, né? Parece que seria a única solução, até porque as relações, os serviços estão se tornando cada vez mais complexos, né? Agora, com a economia digital, vai ficar mais difícil ainda tributar. Para vocês terem uma ideia, anteontem, na Folha de São Paulo, saiu uma reportagem dizendo que uma fintech inglesa, que está aqui no Brasil há 3 anos, desde 2016, ela se transformou na 5ª maior empresa que faz remessa de dinheiro nacional para o exterior. 5ª maior, superando inclusive o centenário, a centenária Caixa Econômica Federal. Então, assim, vem muita tecnologia disruptiva e que vai mudar muito a tributação das mercadorias e dos serviços. Basicamente era isso. Era só para contextualizar como a insegurança jurídica ela afeta todas as tributações, né, em todos os níveis, estadual, municipal, federal. Isso prejudica enormemente o país. Lá no CART a gente fez um trabalho de transparência com base num estudo do Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas, na tentativa de divulgar o máximo possível de informações para que o contribuinte tenha a possibilidade de verificar que tipo de decisões estão sendo tomadas e, com base naquilo, fazer seu planejamento, né? Será que eu faço isso ou não faço? E também, na medida do possível, para que as decisões sejam uniformes, né? Porque também não traz muita insegurança. Uma Câmara decide de uma forma, outra de outra forma, outra de outra forma. Então, o doutor Rodrigo estava falando aqui de 10 casos, para cada caso uma solução, né? Isso traz muita insegurança jurídica. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos e espero que até o final do dia novas manifestações interessantes e contribuam para o debate. Obrigado. Mais uma excelente participação do colega Danilo. Realmente, esse estudo da segurança jurídica, né? Notadamente, qual a sua relação com a complexidade, né? E a omissão, muitas vezes, das normas, ele é um estudo muito pertinente. E, repetindo o que eu havia dito no começo, eu acho que chegou o momento do país rever seu pacto e partir para uma reforma tributária que prepare o país para um novo período, né? Eu vou citar aqui rapidamente a reforma tributária que ocorreu num país similar ao Brasil recentemente, a Índia, em que um enorme país, com uma federação, inúmeras regulamentações, processos específicos de cada ente, eles conseguiram um debate, um novo pacto, instituir uma política tributária comum, e isso alavancou a Índia, nos últimos anos, ao novo estágio e uma nova fase de modernização e crescimento econômico. Nós temos que superar essas questões políticas e entender que esse é o momento de rever isso em prol do sucesso, não só da condução das políticas públicas, né, com o bem comum do nosso povo. Eu venho de uma delegacia que tem tudo a ver com tudo que foi exposto aqui. Não sei se vocês conhecem, mas em Belo Horizonte cedia a Delegacia Especial de Maiores Contribuintes de Pessoa Física, inclusive o objeto dela basicamente, viu, doutor Tiago, apurar e combater políticas abusivas de planejamento tributário. Nós convivemos permanentemente com esse tipo de embate que você expôs aqui para a gente. Citaria alguns, por exemplo, a instituição de fundos de investimento, em que grandes fortunas são alocadas e têm enormes benefícios tributários,
e as pessoas passam a viver dos rendimentos e, portanto, não se submetem à tributação comum, ordinária, que todo cidadão ou pessoa jurídica passa. E outros. Então, a gente precisa crescer, evoluir. Esse artigo 116, ele precisa ser regulamentado, independentemente do nível de liberalismo que cada economia ou cada país possui. O certo é que esses conceitos de abusividade do planejamento, eles estão aí para justamente afastar qualquer tipo de uso indevido da liberdade em detrimento do bem comum. Você fala de bem comum, de propriedade, ok, isso aí é uma garantia fundamental. Só que a nossa Constituição ela vem com outra baliza, né, que seria a função social da propriedade. E, obviamente, você utilizar a propriedade para inibir o pagamento daqueles recursos que vão conduzir as políticas públicas, você está afetando a função social da propriedade. Então, são coisas que a gente tem que correr e rever, até para que os órgãos públicos, o fisco e demais entidades possam batalhar, não só na questão tributária, mas como questão de evasão de divisas e outras coisas que envolvem. Parabéns a todos, excelente mesa, e muito honrado de presidi-la, e muito obrigado a todos. Faremos agora o intervalo para que vocês aproveitem para admirar as obras de arte do artista Luiz Chaves, que estão expostas aqui dos dois lados da galeria em Alto Pinambá, e também para o Coffee Break.